Brasil, um país que possui um extenso território e regiões com grandes potencialidades, como o estado da Bahia, que possui uma rede hidrográfica considerável, com muitas barragens, como a de Pedra do Cavalo. A ocupação humana do solo na área do Rio Paraguaçu é chamada de bacia de drenagem ou hidrográfica, compreendendo 11% da área total do estado da Bahia. O Rio Paraguaçu tem grande importância histórica. Foi a primeira rota para os sertões. Servia como meio de transporte de mercadorias que vinham pela Baía de Todos os Santos de Salvador para o sertão. O Rio Paraguaçu nasce na Chapada Diamantina, em uma região situada no centro da Bahia. As águas do Rio Paraguaçu servem para diversas utilidades como abastecimento urbano e rural, agricultura e dessedentação de rebanhos. O Paraguaçu possui muitos tributários, banha em torno de 80 municípios e abastece aproximadamente 3 milhões de pessoas. O curso do Rio Paraguaçu percorre muitos quilômetros e desemboca na Baía de Todos os Santos. Por ser muito extenso, pode ser dividido em Alto, Médio e Baixo Paraguaçu. E um dos principais afluentes da margem direita do baixo curso é o Rio Capivari. O Rio Capivari nasce no município de Petim, passa por municípios como Sapé-Açu, Cruz das Almas, Muritiba, Governador Mangabeira, vai trazendo pequenos riachos e deságua no Rio Paraguaçu, depois de São Félix. Esses municípios representam áreas de grande potencialidade, com inúmeras paisagens e remanescentes de Mata Atlântica. Merecem destaques as lagoas e o patrimônio histórico-cultural representado por Cachoeira e São Félix. Os antigos moradores da região guardam na lembrança imagens de um rio Capivari majestoso, com matas ciliares preservadas e de muita água. Quando eu era criança, tomei muito banho aqui nesse rio Capivari, porque a fazenda do meu avô a sede da fazenda é no alto lá. Não é aquela fazenda, aquela de um tio, mas era lá no alto e ela seguia até São José, a fazenda. E aqui era o ponto de encontro aos domingos. A água do rio muito boa, tinha uma pontezinha de madeira que quando vinha muita chuva, a gente não podia atravessar, tinha que uma pessoa ir segurando com um pedaço de madeira, né? Daqui ele nunca foi um rio assim permanente, ele era um rio temporário, mas a partir dali do Murici para lá, ele já era um rio permanente, porque ele nasce assim de uma junção de muitos lagos por aqui, mas era um rio que quando ele, naquele tempo que chovia de verdade, ele empatava passagem. A maioria do tempo ele permanecia cheio. Assim, digamos, 7, 8 meses ele permanecia cheio, sempre correndo. Ao longo da história, o Rio Capivari foi importante para o desenvolvimento socioeconômico das populações dos municípios integrantes. A ajuda que o Capivari fornece às populações localizadas em seu entorno não é apenas de garantir a sustentação da atividade agrícola e do abastecimento. A existência do rio beneficia diversos trabalhadores, como pescadores, lavadeiras, gente que aprendeu a desafiar a velocidade da água. A fonte aqui, a gente só pega água mesmo só para usar. Lavar roupa, lavar prato, somente. E para cozinhar, a gente pega aqui. E quando não coisa, a gente pega na cisterna. E lá em cima tem outro poço também, para cima também tem outro poço. Aí você pular ali ali, ó. Sabe onde tem? É lá, ó. Aí joga a água, vem tudo por aqui. Quando chove, né? Quando seca, a gente fica sem água aqui, ó. E o Rio Capivari, ele é muito importante para a comunidade, porque no passado ele foi uma fonte de riqueza muito forte. As pessoas lavavam a roupa aqui no Rio Capivari, usavam a água do Rio Capivari para outras coisas interessantes, muito bom. E nós queremos voltar a usar a água do Rio Capivari como usamos a água de outros rios vizinhos. Bem, nós estamos aqui exatamente no local onde se instalava antigamente o Ponto de Cecílio, quer dizer, conhecido como Ponto de Cecílio, mas o nome oficial é o Ponto Manuel Vitorino. Aqui à minha esquerda está a linha férrea,
Essa linha férrea segue o leito do rio Capivari, que está aí mais à esquerda. O rio Capivari corre aqui, né? Vem lá do município de Castro Alves e atravessa aqui. Aqui é a divisa entre Cruz das Almas e Muritiba. Aqui era o ponto o trem parava e muitas pessoas vinham da cidade dia de domingo passear aqui só para ver esse ambiente. O rio bonito, muito peixe, o pessoal tomando banho, pescando, e aqui pessoas de fora que vinham no trem. Uma grande parte do rio fica entre Cruz das Almas e Muritiba. É o principal rio do município de Cruz das Almas. O rio era volumoso e existia mata ciliar. A mata ciliar é muito importante porque protege o rio, funciona como filtro natural, ajuda a manter uma qualidade de água adequada e também serve como abrigo e fonte de alimento para diversos animais. Apesar de sua importância, somente no trecho entre Muritiba e São Félix, no terço final do rio, que é uma área de declive acentuado e de difícil acesso, as mesmas ainda se encontram em bom estado de conservação. A retirada da vegetação natural expõe o solo aos eventos climáticos, como o vento e a precipitação, os quais promovem o transporte das partículas do solo para dentro da água, ocasionando o assoreamento e a poluição dos rios. Na mata que circunda o rio, sacos plásticos podem ser encontrados presos na vegetação ciliar. Apesar da importância econômica e ecológica que o rio apresenta, o mesmo se encontra em estado de degradação. Hoje nós estamos precisando revitalizar, limpar esse rio e fazer ele ser o que era. A destruição do rio começou no século passado. Na construção da ferrovia, houve desmatamento para a estrada de ferro e seus dormentes. Meu avô contribuiu para, ingenuamente, né, para o desgaste do rio, porque ele tirou muita madeira para vender para a estrada de ferro, tá, os dormentes da estrada de ferro. E então, hoje você vê que há um desmatamento quase geral, nós só temos capim em volta do rio. Isso fez com que o rio espraiasse totalmente e dificultasse o acúmulo de água para ter uma produção de peixe maior. De lá para cá, o rio Capivari foi sendo impactado e degradado com as diversas atividades antrópicas. Ao ocupar a bacia e retirar a mata que margeia os rios, o homem utiliza uma produção agrícola que depende de pesticidas, fertilizantes e corretivos do solo. Os latossolos e os agissolos têm uma aptidão agrícola de média a baixa, e é nesses solos que os agricultores desenvolvem toda a sua vida agrícola, cultivando culturas perenes como citros e basicamente o limão, e culturas tradicionais cíclicas como a mandioca, feijão, amendoim e batata doce. O trabalho desses solos é feito basicamente através de consórcios, e um consórcio muito usado na região é o consórcio da laranja com o fumo. Eles aproveitam o fumo que os armazéns financiam os adubos e cultivam o fumo no meio das laranjas, fazendo com que a laranja acabe aproveitando do residual da adubação do fumo, para que depois eles cultivem ou possam cultivar o feijão, o amendoim, a batata doce e a mandioca. Esses agricultores são sempre pequenos produtores, em torno de 4 a 5 hectares, não mais do que isso, e poucos são os agricultores médios e grandes que possam encontrar na bacia do rio Capivari. A exploração agropecuária, agrícola e o acentuado crescimento demográfico ocorrido nos últimos anos nesta região, sem ordenamento criterioso, tem sido uma das maiores causas da degradação de áreas de nascentes e da redução da vazão do rio Capivari. O que ocorre na bacia do rio Capivari e nos seus afluentes é um total descaso com o meio ambiente, que é a base para o sustento da vida. A degradação dos recursos hídricos é um crime, né? E a legislação ambiental é clara quanto à preservação das matas ciliares, que tem nas suas dimensões estipulada por lei, que depende da largura do rio e também das suas nascentes. Podem ser encontradas outras atividades antrópicas, como barramentos que impedem o fluxo normal do rio e comprometem a vazão natural do rio. Eu sou testemunha ocular da morte do rio, que eu conheci esse rio ainda caudaloso, perene, e hoje estou vendo aqui
Estou vendo, como todos estão vendo também, um rio morto, sem vegetação nas suas margens, sem sequer bacias no seu antigo leito. E então tudo isso me deixa uma tristeza, um misto de tristeza e esperança. Tristeza pelo que eu estou vendo, e esperança pelo projeto da universidade. Hoje, o desmatamento, que aumentou 90%. Essa baixada aí, qualquer dia que se chegasse, tinha água. Qualquer tempo maior que fosse a seca. Hoje, a chuva passa hoje, amanhã não tem mais nada. A retirada do solo para a construção civil também provoca assoreamento por erosão. Em alguns trechos, o leito do rio foi substituído por pasto, ocorrendo a pecuarização da calha do rio. No rio Capivari, se despeja de tudo. Lixo e esgoto em suas águas são imagens emblemáticas, principalmente no município de Cruz das Almas. No decorrer do percurso, são graves os problemas de deterioração da qualidade da água por afluentes de fontes como esgoto doméstico, sem qualquer tipo de tratamento. Ali em Petim, hoje o rio praticamente entupido. O povo joga lixo. Melhorou um pouquinho agora, de uns 4, 5 anos para cá, porque o povo de lá estava jogando o lixo todinho, era no riacho. Não sabe que o lixo de antigamente não é o lixo de hoje. Não tinha plástico, não tinha essas garrafas PET, não tinha nada disso, só era papel. Papel jogou, destruiu. E hoje é plástico, é garrafa, é tudo quanto é coisa diferente, que não destrói. Então, eles jogavam tudo ali naquele leito daquele rio e o rio praticamente acabou. A nascente do rio está morta. Porque o homem é quem está auto se destruindo. Essas interferências no leito do rio tornam a qualidade da água ruim e aumenta o risco de prejuízo à saúde pública, comum em regiões desprovidas de saneamento, através de doenças de veiculação hídrica. O rio Capivari percorre em torno de 42 quilômetros e depois deságua no Paraguaçu, onde recebe influência marinha, decorrente da redução do volume d'água após o barramento de Pedra do Cavalo. Neste ponto, onde o ecossistema aquático foi modificado, o rio Capivari lança suas águas contribuindo de forma significativa para a redução da salinidade, equilibrando o ecossistema. Os pescadores se queixam muito dar essa barragem agora que está gerando energia, a hidrelétrica, e você sabe que as turbinas giram através da água. Então, não para de soltar água, ele solta água diretamente, de noite, principalmente quando os pescadores saem para pescar à noite, então a água mistura, a água fica toda, quer dizer, vai longe essa água da barragem, essa água doce vai longe, então os peixes da água salgada não tem condições de entrar porque não mistura. E piorou depois agora da hidrelétrica, que agora piorou, porque no tempo da barragem ele soltava, mas ele tinha o controle. E hoje não tem controle, tem que gerar as turbinas para gerar. Então ele libera água, todos os dias está liberando água. A construção da barragem trouxe benefícios e também provocou impactos ambientais. No Paraguaçu ainda tem os predadores que são, eu acho que ele é pior do que um animal, ele pegar uma bomba para jogar no rio Paraguaçu, para matar todas as espécies. Ele vai visando matar os grandes, mas ele não mata só os grandes, porque onde tem um grande tem um pequeno. Então ele mata desova, mata pequeno, mata grande e vai destruindo. Do jeito que vai aí, vai chegar um ponto que o Paraguaçu não vai ter mais peixe, vai ter só sujeira, imundícia, os esgotos jogando, as autoridades não tomam a providência. E eu gosto do Paraguaçu, sempre me banho no Paraguaçu, sabendo que é poluído, sabendo que já peguei 4